Roma caiu. O Império Otomano caiu. O Império Espanhol caiu. O Império Britânico perdeu sua supremacia. Ao longo da história, até os maiores impérios desapareceram. Mas existe uma pergunta que poucos fazem: o que realmente destrói um império? Seriam os exércitos inimigos? As invasões? As guerras? Ou existiria algo mais profundo? Algo invisível? Algo que começa muito antes da queda se tornar evidente? A verdade é que os impérios raramente desmoronam de uma única vez. Primeiro surgem pequenos sinais: problemas financeiros, corrupção, concentração excessiva de poder, perda de produtividade, desigualdade crescente. E quando as pessoas finalmente percebem o que está acontecendo, o processo já está avançado. Mas aqui está a parte mais fascinante. Os mesmos erros que derrubaram impérios continuam sendo cometidos por empresas, governos, famílias e indivíduos. Hoje vamos investigar o que a queda dos maiores impérios da história pode nos ensinar sobre dinheiro, riqueza, influência e poder. E talvez descobrir que essas lições são muito mais atuais do que parecem. Nenhum império surge por acaso. Antes da expansão militar, antes dos palácios, antes dos exércitos gigantescos, existe uma base: produção, comércio, organização, acumulação de riqueza. Roma tornou-se poderosa porque controlava rotas comerciais. O Império Britânico prosperou através do comércio marítimo. Os otomanos enriqueceram controlando pontos estratégicos entre Europa e Ásia. A riqueza sempre veio antes do poder. Esse é um padrão repetido ao longo da história. Primeiro cria-se valor, depois conquista-se influência. Mas muitos impérios acabaram esquecendo essa regra e começaram a acreditar que o poder podia existir sem prosperidade. Foi aí que os problemas começaram. Uma das causas mais comuns da queda dos impérios é surpreendentemente simples: gastar mais do que se produz. Roma enfrentou esse problema. Os gastos militares aumentavam constantemente. A burocracia crescia. As despesas tornavam-se cada vez maiores. Mas a geração de riqueza não acompanhava o mesmo ritmo. A solução encontrada foi aumentar impostos, desvalorizar moedas, criar mecanismos temporários para sustentar o sistema. Funcionou por algum tempo, mas não resolveu a causa do problema. É uma lição extremamente valiosa, atual. Muitas pessoas vivem exatamente da mesma forma. Aumentam despesas, mantêm um padrão de vida acima da capacidade financeira e acreditam que poderão resolver tudo mais tarde. A história mostra que isso raramente termina bem. O que vale para impérios também vale para indivíduos. Nenhuma estrutura permanece forte quando consome mais do que produz. Outro padrão aparece repetidamente. À medida que os impérios enriquecem, suas elites frequentemente se afastam da realidade da população. Em Roma, muitos líderes viviam em luxos extraordinários, enquanto problemas sociais cresciam. Em diversos impérios, a concentração de riqueza tornou-se extrema. Os governantes acreditavam que sua posição era permanente, que sua prosperidade era garantida, que nada poderia ameaçá-los. Mas a história possui uma regra implacável. Quando os líderes deixam de compreender a realidade das pessoas comuns, a estabilidade começa a enfraquecer. A confiança diminui, a insatisfação cresce, e as bases do sistema tornam-se vulneráveis. O mesmo acontece em empresas, negócios, até mesmo em famílias, quando quem lidera perde contato com a realidade. Os problemas começam a acumular-se silenciosamente. Muitas pessoas imaginam corrupção apenas como roubo de dinheiro. Mas existe uma forma mais profunda de corrupção: a corrupção dos incentivos. Quando instituições passam a proteger interesses particulares em vez de interesses coletivos.
Quando decisões deixam de ser tomadas pensando no longo prazo. Quando o benefício imediato torna-se prioridade absoluta. Ao longo da história, inúmeros impérios sofreram esse problema. Cargos passaram a ser distribuídos por influência, competência tornou-se secundária, favores substituíram mérito. A eficiência começou a desaparecer. O resultado era previsível: menos produtividade, menos inovação, menos crescimento, mais fragilidade. A queda tornava-se apenas uma questão de tempo. Mas talvez o erro mais perigoso seja outro: a crença de que o sucesso atual garante o sucesso futuro. Roma acreditava ser eterna. Os otomanos acreditavam ser invencíveis. A Espanha acreditava que sua riqueza colonial jamais terminaria. O Império Britânico acreditava governar para sempre. Todos estavam errados, porque o mundo muda constantemente. Tecnologias mudam, mercados mudam, sociedades mudam, e aqueles que não se adaptam acabam ficando para trás. A arrogância costuma ser o último estágio antes do declínio. Quando líderes acreditam que não precisam mais aprender, o processo de decadência já começou. As lições dos impérios não servem apenas para historiadores. Elas servem para qualquer pessoa que deseja construir riqueza e influência. Primeira lição: produza mais do que consome. Segunda lição: nunca confunda sucesso atual com segurança permanente. Terceira lição: continue aprendendo e adaptando-se. Quarta lição: evite o excesso de confiança. Quinta lição: construa valor real antes de buscar poder. Esses princípios ajudaram impérios a crescer, e sua ausência contribuiu para a sua queda. A história não muda, apenas muda o cenário. Os mesmos mecanismos continuam operando. Ao observarmos a ascensão e a queda dos maiores impérios da humanidade, percebemos algo fascinante: dinheiro e poder são extraordinariamente parecidos. Ambos exigem construção, ambos exigem manutenção, e ambos podem desaparecer quando administrados de forma irresponsável. Os impérios que dominaram o mundo não caíram por falta de força. Caíram porque ignoraram sinais, subestimaram riscos, abandonaram princípios que haviam criado sua prosperidade. Talvez a maior lição seja esta: o sucesso não é um destino, é um processo. E aqueles que deixam de cuidar desse processo, inevitavelmente começam a perder aquilo que conquistaram. Se você gostou desta investigação, deixe seu like, e inscreva-se no canal Segredos da História, e ative as notificações. E responda nos comentários: qual império histórico você acredita que teve a queda mais surpreendente de todas? A história dos impérios não fala apenas sobre o passado. Ela revela como o poder funciona em qualquer época.